Boa tarde, moçada. Então vamos falar um vídeo a respeito da aula que eu mandei para vocês, recepção de um novo lote. Recepção de um lote em avicultura é um momento importante do período de criação. É fundamental algumas práticas e atentem para elas, por favor. Na criação é fundamental essas primeiras práticas, esses primeiros momentos da vida do pintinho. Lembra que você vai receber um lote de pintinhos de um dia num galpão onde você, alguns dias, 15 dias ou 21 dias antes, estava ali um lote de frangos que saíram. Então, nesse período, para você receber o novo lote nesse mesmo galpão, você já deve ter concluído todas aquelas práticas típicas do período de limpeza e desinfecção, que é muito importante como período de vazio sanitário, para que nada venha do lote anterior para esse novo lote. E na recepção desse novo lote tem algumas práticas que são fundamentais. Então, primeiro, chegar os pintinhos. Nesse momento, o que já deve ter acontecido? Pelo menos 3 horas antes, você deve ter ligado o sistema de aquecimento para que quando os pintinhos chegarem, a temperatura já esteja estabilizada naquela temperatura ideal para os pintinhos, ou seja, por volta de 32 graus. Então você vai receber os pintinhos e alojá-los num galpão cuja temperatura vai estar estabilizada. Isso é muito importante. Muito bem, recebendo os pintinhos, eles vêm em caixas. Essas caixas de papelão, em algumas ainda usa, ou plásticas, forrada com papel. Então o que você faz? Retire as caixas do veículo que trouxe e coloque o mais próximo possível da tua área de liberação dos pintinhos já dentro dessa área aquecida. Você pode usar círculo de proteção ou aquela área que é aquecida pela fornalha, Então uma área maior que você vai alojar o teu lote nas primeiras 2 semanas. Seja em qual for o sistema, ou usando o sistema de aquecimento por campana, onde você coloca o círculo de proteção, ou nessa área maior, aquecida por fornalha, esse local tem que estar preparado para receber os pintinhos. E quais são os preparos? Então, os bebedouros extras, os comedouros extras, o papel sobre o qual você pode colocar os pintinhos, já deve estar tudo forrado, tudo pronto para receber os pintinhos. Para receber os pintinhos, qual é a tua preocupação? Primeira, é decidir se você realmente vai receber aquele lote, porque é o único momento em que você pode rejeitar o pinto. Então, se você aceitar, agora os pintinhos são um problema teu até o final da criação. Então, esse é o momento onde o técnico pode rejeitar os pintinhos. E para isso você precisa ter base. Então, o que é que você observa desde a chegada dos pintinhos? O primeiro aspecto é a vivacidade desses pintinhos nas suas caixas. Então, antes de retirar das caixas, você observa os pintinhos nas caixas. Então, eles devem estar com aparência saudável, curiosos, cabeça erguida, piando normalmente. Tem o piado de sofrimento, tem o piado normal. Você deve atentar para isso. Pinto saudável é pinto, cabeça para cima, olhos brilhantes, curioso e piando normalmente. Isso aí dá para observar no olhômetro assim. Aí você vai pegar nessas caixas e observar a presença de pintos mortos ou com defeitos. Quais são os defeitos que normalmente acontecem? Então, pintinhos com o bico cruzado, pintinhos com as patas abertas, com problema de patas, esses aí são descartados na hora. Faça isso atentamente e anote quantos pintinhos você fez. Antes de tirar os pintinhos da caixa, conte, separe 3 ou 4 caixas e peça para alguém contar o número de pintinhos. As caixas são padrão, deve vir 100 pintinhos e esse é o número que você deve receber. Passou daí, é bondade do incubatório, mas faltou é problema seu. Você deve registrar e anotar, para que você tenha uma ideia do número de pintinhos que faltaram. Lembra, são 300, 500 caixas o que vem, então você deve atentar para o fato de que se em cada uma delas faltar um pintinho, são 1%. Você já começa com uma desvantagem muito grande. Então observe. E agora o próximo passo é colocar os pintinhos no seu círculo de proteção no local de criação. Evita despejar o pintinho. Apesar de ser a coisa mais fácil de fazer, é tentadora, mas despejar os pintinhos machuca.
Então você deve retirá-lo, vire a caixa e empurre com a mão, use os dedos como rastelo, para que eles possam sair sem maiores traumas. E qual é a primeira necessidade depois que você retirou? É água, dar água para o pintinho. Pegue de cada caixa 1 ou 2 e coloque a cabeça dele dentro da água, no bebedouro de copo, pressão invertida, o mais próximo ali. Ele vai mergulhar, vai sentir a água, ele volta, mas ele percebe a água e volta a beber. Quando ele faz isso, vários outros acompanham e rapidamente todos estão bebendo. Isso é importante. O que eles mais precisam é reidratar-se. Muito bem. Tendo feito a contagem e também se recomendar a pesagem de 10 pintinhos aleatoriamente para saber a média de peso. Toda linhagem tem um peso médio. Então você deve, se desconfiou de desidratação, cheque isso, porque em condições normais vem lá o peso médio daquela linhagem, como pintinho de um dia, pese 10 pintinhos, divida por 10, você tem o peso médio. Se estiver muito abaixo dessa média, você pode desconfiar de desidratação e tem que tomar providência. Mesmo que você receba esse pintinho desidratado, é problema. O que é que você pode fazer? Dar água. Mas você pode dar água com antibiótico, você pode dar, se houver algum problema no lote anterior, que precisa, você está com medo de que permaneça ali esse problema, você pode colocar antibiótico na água, você pode colocar vitamina, algumas empresas exigem vitamina, mas especialmente se houver muita oscilação de temperatura ou alguma pequena desidratação. Ou você pode colocar água com açúcar, água com 5% de açúcar, especialmente em dias que estão frio. Os pintinhos, ao sair do veículo, expõem-se a um ambiente de choque térmico, um ambiente bem frio. Então, para que eles possam recuperar mais rapidamente, coloque açúcar na água de beber. Tendo feito isso, os pintinhos devem beber, isso é a mais urgente. O próximo passo é ração. Então, você depois de fornecer água, ensinar o pintinho a beber, agora você vai fornecer ração. E também ensiná-lo a comer. Como é que eu ensino o pintinho a comer? Despeje a ração sobre eles, ou sobre o papel, ou naqueles bebedouros tipo bandeja, e aí eles são curiosos, eles já vão aprender e saber que aquilo ali é ração. E nesse momento também você expõe os comedouros, todos os mais próximos e disponível possível. À medida que o pintinho vai passando os dias, ele vai crescer. Na primeira semana, os pintinhos chegam a crescer 4 vezes o peso inicial. Então eles precisam ter ração à disposição, beber bem, porque o peso do pintinho no final da primeira semana vai condicionar o peso dele lá no final do lote, no final do período de criação. Tem uma correlação positiva muito intensa. Quais são os cuidados que você deve então tomar na primeira semana? Troque a água dos pintinhos 3 a 4 vezes por dia. Deixar os comedouros, os bebedouros sempre limpos. Também troque a ração ou movimente a ração para que chame a atenção dos pintinhos para que eles comam. A ração e a comida é ad libitum, ou seja, eles precisam ter sempre à vontade. Retire os pintinhos mortos. Pintinho morto é fonte de problemas, ou seja, contaminação porque morreu de alguma situação, ou então os pintinhos começam curioso bicar a carcaça. Isso não é bom. Então retire 2 vezes por dia, faça essa passagem de retirada. Na primeira semana, muitos produtores mantêm as luzes acesas, para orientação do pintinho, não é para aquecimento, é orientação dos pintinhos. Então, você pode decidir ou então adotar um sistema que também usam. 1 hora de escuro no primeiro dia, 2 no segundo, e vai mantendo assim até que no final da primeira semana você tenha 18 horas de luz e 6 horas de escuro, e daí até o final do período de criação. Então, tendo recebido e esses cuidados na primeira semana, e também você vai aumentando a área conforme os pintinhos vão crescendo. Isso é importante para você na primeira semana, é fundamental. E outra coisa que é fundamental é a temperatura. Então, a temperatura você observa no olhômetro. Pintinhos com frio amontoa debaixo da fonte de calor, pintinhos com muito calor, muito quente, eles fogem dessa área de calor, como está mostrado aí no slide ao lado de número 9. Você pode observar esse cuidado. A partir daí é continuar observando, manejando bem, e a partir da segunda semana você pode contar com a cortina no início, para dar uma trocada de ar ao ambiente, e também com os equipamentos de controle de temperatura, nebulizadores, ventiladores, para que você possa ter um ambiente ideal controlado para esse pintinho.
Dá uma olhada no slide, eu desejo para todos um abração. Tchau.